de Família e Comunidade, sou coordenadora do Programa de Residência Médica em São Bernardo do Campo, sou diretora aqui do Sindicato de Médicos de São Paulo, e nessa noite, nesse Médico Debate, que é uma edição especial, né, em forma de seminário, a gente vai discutir o projeto de lei, que agora já aprovado ontem à noite, 435 de 2019, e seu impacto na assistência obstétrica em São Paulo, com duas convidadas que vou chamar à mesa. A professora Rosana Tumicelli, presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, né, da SOGESP, e professora associada livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E a doutora Larissa Flose, obstetra do Coletivo Nascer, que é um grupo de médicas e obstetrizes que tem por objetivo atender partos hospitalares humanizados em São Paulo, com custos que possam ser absorvidos por parte maior das usuárias de planos de saúde. Então, pedir uma salva de palmas para as nossas convidadas. A dinâmica desse debate, então, vai ser... Nossas convidadas vão ter um tempo de 15 a 20 minutos aí de disposição para cada uma. E depois a gente vai abrir para a plateia fazer suas considerações. Então, pedindo que os interlocutores na plateia façam questões aí de, no máximo, 3 a 5 minutos. E aí a gente volta essas questões para a mesa e faz um debate composto aí por alguns blocos de perguntas e respostas, né, da mesa. Então, agradecer a presença de todos. E espero que a gente tenha um seminário bastante produtivo, porque mesmo o projeto de lei tendo sido aprovado, ele ainda é encaminhado agora para a sanção do governador do Estado de São Paulo. Então a mobilização pública ela pode continuar, deve continuar. Ainda não perdemos totalmente essa guerra. Acho que é mais uma das batalhas que a gente vai ter que enfrentar em relação à garantia dos direitos das mulheres e das crianças no nosso estado, no nosso país. Então, doutora Rosana, pode começar? Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no CIMESP, discutindo um assunto de extrema relevância. E eu concordo que, apesar do projeto de lei ter sido aprovado, há muito que refletir sobre o que realmente significa esse projeto de lei. Acho que é importante dizer que aqui eu represento a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, e a SOGESP, desde o início, se opôs ao projeto, e é muito importante que fique bem claro quais são os pontos principais que nós encontramos de falhas nesse projeto. A primeira falha que nós observamos, e inclusive nós enviamos um ofício ao presidente da Alesp, foi o fato do projeto estar sendo votado em regime de urgência. É muito complicado quando um projeto passa para um regime de urgência, porque isso impede que as discussões e que as avaliações do impacto de um projeto de lei na sociedade sejam avaliados, porque ele é aprovado de uma forma mais rápida, ele tem um rito abreviado, e foi isso que aconteceu com esse projeto de lei. Então, desde o primeiro momento, a SOGESP se posicionou que havia uma necessidade muito grande de que se avaliasse o projeto e se avaliasse o impacto desse projeto na saúde pública. Um outro ponto que nós muitas vezes debatemos e precisa ficar bastante claro é que o projeto de lei traz consigo alguns erros conceituais. O projeto de lei fala que a paciente tem direito a uma cesariana eletivo. Eletivo significa agendado, mas ele se refere a parturiente. A parturiente é a mulher em trabalho de parto. Então só isso já impossibilita o projeto de lei. E esse é um ponto gravíssimo que nós apontamos nas oportunidades que nós tivemos de debate, inclusive com a deputada Janaína Pascoal, e que passou e ninguém se atentou a isso, mas é algo que faz com que o projeto de lei ele já nasce com um vício enorme, porque se é uma cesariana eletiva, e é esta sim a cesárea a pedido que o CFM emitiu um parecer, como é que ela vai ser realizada? Como é que eu vou dizer para uma parturiente, uma mulher em trabalho de parto, que solicita uma cesárea, eu vou dizer para ela, olha, vamos parar o seu trabalho de parto, amanhã a gente agenda a sua cesárea. Isso é uma cesariana eletiva. Então ele já parte desse tipo de vício por ser um projeto voltado para parturiente.
E as situações vão ficando mais complicadas nas justificativas, porque quando você escuta nas entrevistas, se fala da gestante. Então, a impressão que todos têm é que é um projeto para gestante, mas o que está escrito é que é um projeto para parturiente. Só isso já vai levar a uma complicação enorme, por isso nós vamos precisar estar atentos, porque eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, eu não sei para quem esse projeto está sendo feito. Se é para gestante fora de trabalho de parto ou se é para parturiente. O que está escrito ali é para parturiente. Então isso complica várias situações, né? E aí ele vem a um outro problema que nós temos, que é o momento em que a mulher vai exercer a sua autonomia. É muito importante que fique extremamente claro que a SOGESP não vai contra a autonomia. A autonomia é um dos princípios éticos, tem que ser respeitado o tempo todo, ele tem que ser respeitado, só que para exercício da autonomia, a pessoa precisa ter tempo, ela precisa conseguir estar bem e não no momento de vulnerabilidade, como é o trabalho de parto, para tomar a sua decisão. É muito complicado você colocar alguém em trabalho de parto para tomar uma decisão que tem que ser pensada, que é importante quando nós olhamos. E aí a gente vê a confusão que está existindo. Me preocupa muito se as pessoas que estão apoiando o projeto estão lendo o projeto. Porque, infelizmente, nos dias de hoje as pessoas compartilham, aprovam situações sem o mínimo cuidado da leitura daquilo que está sendo falado. Porque o parecer do CFM diz que na primeira consulta de pré-natal, a paciente deve iniciar a conversa sobre qual tipo de parto que ela gostaria. Então, é uma situação, a cesárea pedido, ela é definida durante a assistência pré-natal. Você tem tempo para colocar os prós, colocar os contras, a gestante ir para casa, refletir, pensar, voltar numa outra consulta, questionar novamente, para que a decisão dela, é um absurdo você ter 9 meses de assistência pré-natal e deixar a decisão da via do parto pro momento do parto. E isso é algo que também ninguém prestou atenção e vai inclusive contra os princípios de bioética, porque os princípios de bioética deixam muito claro que não é no momento de vulnerabilidade que as decisões têm que ser tomadas. Então, a minha dúvida é se realmente a autonomia da mulher vai ser respeitada, porque se ela é colocada nesse momento tão frágil, isso já inviabiliza. Se nós formos pensar na situação dos médicos, e aí acho que aqui no CIMESP tem uma importância muito grande que a gente converse sobre esse assunto, isso vai ter um impacto enorme na estrutura que precisa ser oferecida para que o médico faça o seu trabalho de uma forma correta. Há algum tempo nós denunciamos pela SOGESP que havia alguns hospitais no estado de São Paulo que não tinham plantonistas de obstetrícia. Essa realidade ainda existe e como é que nós vamos lidar com o aumento de demanda de cesariana se nós não temos nem o mínimo que é o plantonista presencial nas maternidades? Então esse é um ponto que vai ter que ser analisado, vai ter que ser defendido, porque mexe com a segurança da atenção que o médico vai dar para a paciente. Aliada a isso, a carência que nós temos de anestesistas na assistência obstétrica. E esse anestesista, ele tem uma responsabilidade grande não só nas cesarianas, mas como também na assistência ao trabalho de parto, no alívio da dor. Então nós vamos precisar de um número enorme de anestesistas, precisam ser contratados para que você atenda ao mínimo essa situação deste projeto. Um outro ponto que nos preocupa muito é que após uma cesariana o tempo de internação ele é maior do que após um parto normal. E qual a situação que nós vamos ter? Nós vamos ter, não há previsão de aumento de número de leitos, né? Então isso é algo que vai ter que ser analisado. Os leitos obstétricos, na verdade, eles acabaram diminuindo no estado de São Paulo e nós vamos precisar de mais leitos porque a taxa de permanência vai aumentar. E é muito importante que os médicos também sejam alertados
para não ceder à pressão da alta precoce, porque isso pode comprometer a segurança do paciente. Por outro lado, corre-se um risco muito grande de que aumente novamente algo que a gente já viveu no passado, que é a peregrinação da gestante. Porque a gestante, ao chegar num hospital que não tem vagas, ela vai ter que ser encaminhada para um outro hospital. Mas se houver uma situação onde todos os hospitais estão lotados pelo aumento da taxa de permanência, isso vai criar um problema sério. E o último ponto que eu queria dizer é um ponto de o quanto essas mulheres vão precisar de um apoio social para retornar para suas residências após uma cesariana, e muitas vezes essas mulheres no sistema público, elas retornam para suas residências e já assumem muitas funções cotidianas do seu dia a dia, cuidar de outros filhos, trabalhar em casa, e muitas vezes elas não têm um apoio, e esse apoio social vai ser necessário, porque nós estamos falando agora de uma cirurgia que tem uma morbidade maior e que tem um tempo de recuperação maior do que um parto normal. No mais, o que eu posso dizer para todos é que a SOGESP vai continuar trabalhando para o esclarecimento das gestantes, para que essas gestantes entendam de forma clara quais são os riscos, quais são os benefícios, insistindo para que todos trabalhem para que essa autonomia possa ser exercida de uma forma adequada, e também sendo uma porta para os médicos para que eles possam o tempo todo analisar as condições de trabalho que eles vão estar submetidos. E neste ponto é importante que cada um assuma a sua responsabilidade. Mais uma vez, existe um risco grande de que, caso nós tenhamos complicações por este projeto de lei, o médico continue sendo vilanizado porque ele não atendeu a um pedido, ou porque, por fato de estar atendendo uma cesariana sem necessidade, num local sem estrutura, acabe acontecendo um problema de alguém que necessite mesmo de uma cesariana. Então é muito importante que fique claro que a responsabilidade por oferecer a infraestrutura para que este projeto, se realmente ele for sancionado, seja executado, não pode cair nas mãos do médico, ela tem que ser assumida pelo setor público, caso ele entenda, e as informações que a gente tem é que o projeto será sancionado. Então, se houver esse entendimento, a responsabilidade da infraestrutura tem que ficar para as secretarias municipais e estaduais de saúde. Obrigada, doutora Rosana. Vamos passar para a Larissa. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu fui representante do CIMESP na audiência pública que teve sobre essa pauta, sobre esse projeto de lei, e depois eu fui na reunião científica com a Janaína, que é a autora do projeto, para falar sobre... Era uma reunião científica com especialistas, né? E existe aquele ditado antigo de que as salsichas e as leis é melhor você não saber como elas são feitas, né? E foi muito rico para mim poder estar lá dentro e ver de fato como é que funciona a cabeça dos nossos legisladores, né? E de fato o projeto de lei ele é muito fracamente defendido, né? A argumentação, a parte científica da argumentação, ela é muito pobre, na verdade, né? Acho que nós, como especialistas, assim, a gente lê o projeto e a gente de fato fica abismado de como uma pauta tão importante virou um joguete político, né? E a cesariana virou a bandeira da deputada. Isso foi muito maléfico para a nossa assistência, né? Então, eu acho que um ponto positivo do projeto é que, de fato, ele traz à luz que a nossa assistência obstétrica ela está longe de ser a ideal, né? Nossos pequenos passos em direção a uma assistência mais digna são sucedidos aí por alguns retrocessos que são impensáveis do ponto de vista científico, né? Então, acho que a primeira coisa que é muito gritante no projeto, e é uma coisa que, de fato, ela
ressalta muito como uma das principais bandeiras dela é a questão da autonomia. Ela diz que a gente não pode negar à mulher do SUS o direito de escolha, porque a mulher que tem assistência privada, ela pode escolher ter uma cesariana ou não. E aí isso me pega muito, porque de fato é um argumento que a gente, né, como na bandeira da humanização, da melhor assistência obstétrica, a gente de fato advoga muito a favor da autonomia da mulher. Então, a gente não pode deixar que esse argumento ele seja subvertido como ela fez nesse projeto. Então, eu queria lembrar, né, que existe um dado muito importante do estudo Nascer no Brasil, da Fiocruz, que mostra que 70% das mulheres iniciam o pré-natal querendo um parto normal, independente delas estarem no SUS ou nos consultórios privados, né? E a gente sabe que no Brasil a gente tem 56% de cesarianas, né? Com números que na prática privada chegam a gritantes 90%, né? Então o que acontece nesse pré-natal, nessa assistência, que faz essa mulher ser levada, né? Ela bota muito isso, que existe uma decisão, mas eu como obstetra e já tendo alguns anos de prática, sei que muitas mulheres são levadas durante o pré-natal a mudarem de opção, né? Existe uma cultura de que a cesárea de fato é um parto melhor para essa mulher e para esse bebê. Então, eu acho que o que a gente tem, mesmo na prática privada, é uma autonomia sem escolha, né? Assim, na verdade, a mulher ela não tem muita escolha, ela sabe que ou ela opta por um parto violento e que nem sempre segue as melhores práticas científicas, ou ela vai para uma cesariana, que é o certo, né? Vamos dizer assim. A outra coisa muito importante, que eu acho que é muito ruim, né, na argumentação do projeto dela, é o argumento que ela usa a respeito da encefalopatia hipóxico isquêmica, né, a paralisia cerebral. Então ela coloca no projeto que ela, como advogada, teve ela teve muito contato com pacientes, com mulheres que tiveram bebês anoxiados por causa da insistência do parto normal. E a gente sabe que experiência pessoal tem um valor científico muito ruim, na verdade, né? E foi muito engraçado, assim, porque de fato toda a argumentação científica que ela levou às pessoas que compuseram a mesa, né, nessa mesa científica que ela promoveu, eram pessoas que de fato levaram muito a sua experiência pessoal. O que a gente sabe da literatura é que a cesariana, isoladamente, ela não protege bebês de paralisia cerebral, ela não faz com que diminua as taxas desse desfecho que ela coloca como catastrófico, de fato A gente sabe que o Brasil não é um país que faz pouca cesárea, muito pelo contrário, né? A gente está aí nas cabeças das taxas de cesárea do mundo. Então, eu acho que é muito, muito importante a gente não deixar, não faz nem sentido, mas a gente não deixar que esse apelo público sobreponha o que a ciência diz de melhor como assistência para essas mulheres. Outra coisa que eu acho que foi muito importante e pouco divulgada é que a gente, de fato, ela coloca na argumentação do projeto dela que uma das coisas que ela vai fazer, que ela quer com o projeto, é disponibilizar a analgesia de parto, né? Como a cesariana, ela pode optar pela cesariana se ela quiser, mas se ela não quiser, ela vai ter direito à analgesia de parto. Na verdade, a gente já tem isso em lei desde 2015, uma lei do Carlos Bezerra, a lei do parto humanizado, e a gente sabe, quem trabalha na assistência obstétrica do SUS, que a gente, assim, está muito, muito longe de ter disponibilizado a analgesia de parto. Então é mais uma coisa que me traz muito essa questão da cesárea como bandeira política, né? A gente já tem uma lei e a gente não usa o maquinário disponível para fazer valer essa lei. A gente está muito longe disso. Basicamente é isso, assim, eu acho que é importante a gente ter em mente que cientificamente a argumentação dela é muito ruim, muito precária, e acho que nós como médicos precisamos nos armar desses argumentos científicos que são gritantes
e da experiência dos nossos pares aí, né, pelo mundo, de que de fato aumentar o número de cesáreas só aumenta risco e não traz benefícios no primeiro momento. Obrigada, Larissa. Como debatedora nessa mesa, eu não sou ginecologista obstetra, mas sou médica de família e comunidade, e em 10 anos de atuação na atenção primária à saúde, no Sistema Único de Saúde, a minha experiência em relação ao que Larissa e Rosana trazem ratifica não só de forma científica, né, todas essas evidências que a gente conhece, a gente aponta durante uma melhor assistência obstétrica na informação da paciente, em trazer ela para construir esse momento do fim da gravidez, que seria o ápice considerado, né, do parto, mas o início de uma nova vida, na verdade, entre ela, o filho e muitas vezes desenvolvendo outros segmentos da família e da própria sociedade. Da importância desse rito de passagem, né, não só como um momento de expressão plena da autonomia que essa mulher tem direito a ter, que ela mereceria ter, e do não investimento que o Estado faz nesse processo de pré-natal como um investimento dentro dessa construção de autonomia. Eu acho que o problema ele começa muitas vezes muito antes do trabalho de parto em si começar a decolar, né? Porque a mulher ela passa a ser tutelada pelo Estado, ela passa a ser vista como um corpo que não tem direito em si mesma no momento que ela tem a concepção. Então, se ela engravidou, pronto, a partir dali, então, ela vai ter que se submeter a toda uma série de exames de rotina, uma série de ritos, porque, na verdade, tem alguém que está decidindo melhor por ela. Então, por mais que a gente esteja apoiado das melhores evidências para promover, né, rotinas de pré-natal com exames e com ofertas de procedimentos médicos que tentem garantir a diminuição desses riscos, na verdade, muitas vezes o que a gente faz com esse pré-natal na instituição pública é tirar dessa mulher a autonomia pela decisão. Se ela quer fazer ou não determinados exames, se ela quer ou não submeter a determinados procedimentos, então ela já chega num ambiente, né, propício a ser retirado dela essa capacidade crítica, esse julgamento crítico. Então é pior do que ela não ser orientada e não ter o direito de decisão. Ela já vai tendo isso removido, né, como uma lógica do trabalho. E eu acho que nesse aspecto, quando Larissa traz a questão da argumentação do projeto de lei que a Janaína coloca na questão da autonomia, a gente vive num país, um momento onde a autonomia está sendo questionada o tempo inteiro, mas de uma forma perversa, invertendo justamente a lógica, né? Então é obviamente que a autonomia dessa mulher frente à não possibilidade de escolha do parto cesáreo, como é feito no privado, é julgado, relativizado a partir dessa experiência da mulher no privado. E aí não se discute essa experiência da mulher no privado, essa experiência de não escolha, porque muitas vezes ela chega querendo parir e ela não tem a possibilidade de, no pronto-socorro da rede privada, fazer a opção por ter um parto digno, com acompanhamento humanizado, porque ela vai ser submetida a uma série de colocações, a uma série de processos de justificativas para fazer uma cesárea, muitas vezes quando ela não quer fazer essa cesárea, que a leva não à escolha, mas a aceitar que aquele momento do parto cesáreo, que aquela via de parto que foi indicada naquele momento era o que trouxe segurança para ela, era o que trouxe segurança para o filho. E a gente não tem dados no Brasil, e isso eu acho que nem a pesquisa do Nasceu no Brasil aponta, por tanto de queixas e controle dessas complicações que acontecem tanto no parto normal quanto no parto cesárea. A gente não tem um regramento, inclusive pelos conselhos regionais de medicina e pelo Conselho Federal de Medicina, de que toda situação envolvendo uma anormalidade nos partos deveria ser, por exemplo, notificada e precisaria ser investigada. Não só no seu conteúdo de violência obstétrica, mas no seu conteúdo de assistência obstétrica. Então, o meu papel, de quem faz o pré-natal e depois que recebe essa gestante no momento de volta dela, muitas vezes ela está grata por aquela assistência que foi prestada, independente dela ter sofrido uma violência ou não. Ela acredita que a taquneia transitória que o bebê dela sofreu e o momento que ela teve que ficar afastada dele nas primeiras 48 horas e ele numa UTI foi necessário. Porque ela desconhece completamente que foi feita uma cesárea, porque ela com 37 semanas foi para o plantonista da emergência e estava sentindo dor e fez o exame de toque com 2 centímetros de dilatação, mas o acompanhante estava ali pressionando, não doutor, já não é melhor ficar aqui, já não é melhor fazer, e aí faz uma sonografia e tem pouco líquido e aí ela vai para uma cesárea que naquele momento não tinha uma indicação, mas ela tinha um plano, ela tinha um convênio, o plantonista estava ali, estava tudo certo. E aí a gente precisa discutir, eu acho que
não só a mulher pobre que está dependente do SUS, mas essa mulher não pobre, não dependente do SUS, que está sendo usada como parâmetro no Brasil para essa justificativa da autonomia. Então, essa conquista, esse desejo, né, eu vejo minhas pacientes, muitas vezes elas trazem isso, né, elas querem escolher. Porque a primeira experiência de parto delas foi uma experiência violenta, foi uma experiência onde elas não estavam empoderadas, foi uma experiência onde elas realmente sofreram a não escolha. Mas não uma escolha só porque ela estava no SUS, porque ela não poderia pagar o plano privado. E aí isso a Janaína discute, né? O classismo, a diferença social que existe entre essas mulheres, a impossibilidade de escolha a partir do direito a pagar. Por que essa mulher não poderia ter direito, por exemplo, a pagar? E aí eu acho que vem uma coisa perversa no projeto, e a gente vai assistir isso nos próximos meses, eu posso estar errada, mas eu ainda acredito que os interesses que movem esse projeto não são só da figura da Janaína Pascoal. Em todos os momentos que a gente assistiu o debate, ele estava sempre colocado muito proximamente de figuras masculinas, né, envolvidas com o mercado profissional, com o mercado de trabalho. E eu acredito que um dos caminhos que vão ser apontados é, inclusive, essa parceria pública-privada entre o Estado de São Paulo e as maternidades, que têm déficits importantes em relação à renda possível, ao lucro possível. E em várias situações, principalmente no interior do Estado, a gente sabe que não existe capacidade instalada do sistema público de saúde para prover essa cesariana eletiva intraparto ou mesmo fora da situação intraparto, da maneira como está sendo colocada, a não ser que sejam feitas realmente parcerias públicos privadas e as maternidades privadas elas tenham esse aumento de fluxo de gestantes encaminhadas pelo sistema público. Como vai ser feito esse pagamento, como pode ser feito esse processo de parceria, é uma coisa a ver, mas eu não acredito que seja só uma intencionalidade legislativa no sentido da promoção ideológica de uma autonomia que vai contra os princípios do feminismo, como muitas vezes ela colocou e propagou. Uma outra questão que me preocupa particularmente, justamente por estar nesse momento de pós-atendimento dessas mulheres, é a questão do aleitamento materno. A gente vê claramente, a gente tem vários estudos que mostram isso, a dificuldade que as mulheres submetidas a cesáreas têm em promover esse primeiro contato, né, pele a pele com o bebê, esse primeiro momento do imprint, o momento da golden hour que a gente fala, e a gente sabe como isso acaba acontecendo e atrapalhando o processo de aleitamento materno. Então, acho que isso é uma consequência que o projeto também pode ter de negativa. Eu vi várias reportagens hoje pela manhã, principalmente, falando sobre alguns obstetras muito preocupados com a questão da mortalidade, aumento da mortalidade materna, mas no momento específico que a gente passa por um processo no país de aumento da desnutrição, a mortalidade infantil com níveis crescentes e cada vez mais assustadores, né, uma epidemia de sífilis congênita, entre outros fatores, me preocupa particularmente também essa perda que a gente pode vir a ter em relação ao aleitamento materno, né? E uma das coisas que a gente discutiu aqui no sindicato em alguns momentos, e a professora Rosana trouxe, é a questão de como fica o trabalho médico regido sobre uma regra que não tem uma decisão técnica, mas uma decisão meramente política de que a gestante, obviamente, tem direito de fazer a escolha, mas em que momento se dá essa escolha, de que forma se dá materialmente essa possibilidade de escolha. Porque o colega anestesista, se ele está na maternidade assistindo o parto normal, se ele está fazendo uma assistência, uma cirurgia, um outro processo naquele mesmo momento, a gente sabe disso, muitas vezes se divide entre uma, duas salas cirúrgicas, que já não é o adequado, que já não é o padrão ouro, que já não é o preconizado. Então, é inimaginável a gente pensar nessa série de cesáreas acontecendo, em todas as consequências que isso pode ter, tanto para o trabalho do profissional anestesista, quanto da própria assistência obstétrica no contexto da cirurgia, do centro cirúrgico, que a gente sabe, né, como opera no nosso país em termos precários, principalmente nas cidades do interior. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente também tem que somar nesse cenário, que é de complicações, é de descontrole, é de não notificação dessas complicações. Então, todo esse processo ele não está acompanhado por um processo rigoroso de avaliação, né, de uma política pública que realmente sustente esse acompanhamento do que vai acontecer, inclusive se reverta. Porque lei a gente tem muita dificuldade de reverter. Quando você estabelece enquanto política, protocolo, a gente vai fazendo um processo de monitoramento e acompanhamento que nos indica a necessidade de fazer ajustes. Enquanto que o projeto de lei, na sua cristalização, né, uma vez consagrado, uma vez colocado, a gente vai ter muito mais dificuldade de fazer esse debate com a sociedade civil. E aí o que a gente faz? Espera os índices de mortalidade realmente crescerem? A gente paga, né, de uma forma não ética, passa por esse processo, aceita esse processo, como é que a gente reverte ele na realidade quando ele se transforma em uma lei, né? Então, acho que
são essas considerações que eu queria fazer e queria passar para a plateia. Acho que a gente pode bater bastante bola ainda sobre isso, né? E é isso. Estamos abertos aí ao debate. Alguém aqui? Ademir? Tem outro microfone? Não. Então vem aqui na frente, aí isso vai ser gravado e transmitido, que a gente está transmitindo o debate. Se apresenta, por favor. Eu sou o Ademir, sou médico de família. Queria agradecer, fiquei muito feliz com as 3 falas. Pra cá. Pra cá, com as 3 falas. Às vezes eu tenho a sensação que a gente está num momento parecido com o que era o leite artificial antigamente, né? A gente, durante muito tempo, falava que era melhor o aleitamento materno e tinha uma campanha enorme para consumo de um determinado produto, e depois de muito tempo as pessoas começaram a perceber os riscos disso, né? Eu tenho a sensação que a gente está começando lá atrás, igual eu tinha a questão do aleitamento materno. Eu queria perguntar 2 coisas breves. Uma delas é que vocês pudessem falar um pouco mais, porque uma coisa é a atuação política que a gente vai ter em relação ao projeto de lei, mas uma outra coisa é a ação que a gente pode fazer junto com as pacientes no dia a dia e a questão da discussão sobre o plano de parto. Queria que vocês pudessem aprofundar um pouquinho mais essa discussão. E uma outra é que vocês pudessem discutir, porque a autonomia é um princípio, mas a não maleficência também é um princípio ético que a gente tem que seguir. E como que fica do ponto de vista do trabalho do médico se houver um evento adverso em relação a isso, né? Como que pode se dar um processo ético-profissional nesse sentido? Muito obrigado. Eu acho que, sem dúvida, o pré-natal é um momento crucial para a tomada de decisões, né? E para a construção da confiança da mulher nela mesma, no processo gravídico puerperal, para a gente diagnosticar problemas e para, de fato, essa decisão ser tomada em conjunto. Acho que isso, como a doutora Luciana pontuou, é uma questão muito importante do projeto, que leva em consideração essa tomada de decisão pela cesárea no momento do trabalho de parto, né? A Janaína, ela coloca como um termo de consentimento como sendo uma ferramenta para você dividir responsabilidades com a paciente para que ela tome a decisão de fazer a cesárea, de ter a cesárea. Mas, de fato, a gente sabe que, do ponto de vista jurídico em si, ter um termo de consentimento, especialmente assinado num momento ali de dor, de fragilidade, sem as devidas... os devidos esclarecimentos, a gente sabe que na maioria das vezes essa mulher ela vai ter um pré-natal com um profissional, né, do posto de saúde, eventualmente um médico de família, e ela vai ser atendida por um outro profissional no momento que ela vai conhecer ali na hora. Então tudo isso já fica muito ruim para você de fato aplicar um termo e, né, ali no momento que a paciente já está com dor, enfim. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Ela já se antecipa um pouco no projeto também, falando que se o médico for contra aquela cesárea, ele pode delegar a função de atender aquela paciente a um outro profissional. É tão surreal, é tão fora da realidade de realmente não saber o que essas mulheres passam quando elas estão, né, sendo assistidas no SUS, de chegar numa maternidade cheia, que às vezes tem um plantonista só ou 2, e de fato você não vai poder falar: desculpa, não concordo com sua cesárea, eu vou te passar para o meu colega. Assim, é bem fora da realidade. Então, em relação ao plano de parto, eu acho que faz parte disso tudo, é uma construção ali do pré-natal. O plano de parto, ele acabou assumindo um papel muito errado, né, para uns obstetras. Foi como a paciente vai chegar falando o que ela quer e o que ela não quer no trabalho de parto dela, né? E o que a gente sabe é que, e isso foi um pouco chocante, assim, para os obstetras, como, né, vai chegar uma mulher aqui que vai saber mais do que eu sobre obstetrícia e tal. E, na verdade, o plano de parto nada mais é do que a mulher, de fato, se empoderar das decisões que ela
possivelmente pode ter que tomar durante o trabalho de parto. A gente sabe que a obstetrícia, cientificamente falando, tem muito pouca coisa que precisa ser verticalizada, que a obstetra precisa de fato impor àquela mulher. Ela tem muitas decisões e quanto mais fora do trabalho de parto ela tiver para tomar essas decisões, melhor. Eu, assistindo partos de pacientes que fizeram plano de parto, eu sei a diferença gritante que faz uma mulher que de fato já sabe, já ensaiou, vamos dizer assim, aqueles passos, assim. Então eu acho que fazer o plano de parto, considerando que muito provavelmente esse projeto vai passar, vai ter que ser um momento obrigatório do pré-natal. Acho que vai ser a principal ferramenta no SUS, principalmente. Ademir, eu achei bastante interessante a sua comparação com a fórmula, né, e a amamentação, até porque nós estamos no mês de agosto, que é o agosto dourado, onde se pensa na amamentação, e é mais um projeto que pode atrapalhar um pouco mais ainda a amamentação. E eu concordo muito em relação ao ponto cultural, né? Quando se a gente pensar na fórmula, a fórmula era encarada até como uma ascensão econômica. Quem podia comprar a fórmula amamentava com a fórmula e não o aleitamento natural. Nós estamos passando exatamente pelo mesmo processo, né? A cesárea é vista culturalmente como algo economicamente melhor, uma ascensão econômica, algo que é mais evoluído, que é mais moderno, da mesma forma como foi vista a fórmula, né? O único problema, o que mais me preocupa, e nesse ponto eu não sei se as pessoas têm essa noção e têm essa atenção, é que a mortalidade materna e a mortalidade infantil, elas são escolhidas como indicadores de qualidade de saúde, não é à toa, né? O mundo inteiro olha índice de morte materna e mortalidade infantil, por quê? Porque são indicadores muito sensíveis à qualidade do sistema de saúde. Então, se realmente nós tivermos uma piora do sistema, esses indicadores vão piorar com uma rapidez assustadora. E nós vamos ter que pensar oportunidades, como é que a gente lida com isso, né? A SOGESP tem um termo de consentimento que já tem para os seus associados sobre a cesárea pedido, onde estão todos os riscos, mas é um termo para cesárea pedido fora do trabalho de parto, né? Vai ter que ser elaborado um outro termo, caso a paciente solicite a cesárea durante o trabalho de parto, e acho que esse termo tem que começar dizendo que em atenção à lei tal, né? Porque nós temos que pensar os dois pontos. Um ponto é como nós vamos trabalhar para que a gestante não faça essa opção por algo que é ruim para ela. E o outro ponto é como nós vamos proteger o médico caso a opção aconteça e como ele vai lidar com essa não maleficência. Eu acho que um ponto que nós vamos ter que orientar todo mundo, e aí nesse ponto o semestre também tem grande importância nisso, é como vão ser esses registros. Porque não é que o médico pode registrar no prontuário caso ele discorde. O que está escrito na lei é que é obrigatório que o médico registre no prontuário caso ele não vá atender a opção da gestante. Registrar no prontuário é importantíssimo, mas como se faz esse registro? Né? Então nós vamos ter que pensar muito bem como vai ser esse registro. Pode haver uma situação de que a paciente está num período de parto expulsivo já, mas um período de parto expulsivo pode demorar 1 hora, então essa é uma justificativa aceitável legalmente. Nós vamos ter que ver de uma forma muito boa para que isso fique claro. Quando a gente fala dos princípios de bioética, tem vários que não estão sendo respeitados, né? Quando a gente pensa no projeto, porque tem a não maleficência, que eu acho que a cesárea pedido clássica, descrita na literatura, se todo mundo procurar cesárea pedido, ela é uma opção,
para a mulher que depois de passar por apoio psicológico, e foi bem colocado, né? Muitas vezes a opção pela cesárea é porque a experiência no parto foi ruim, então o apoio psicológico é para ela conseguir lidar com a experiência que é como se fosse um estresse pós-traumático. Então, se você tem um estresse pós-traumático por um parto que foi ruim, você não faz uma cesariana, você trata o estresse pós-traumático, né? Até porque você resolve isso para a vida toda e não só para aquele momento. E aí nós vamos ter que lidar com a não maleficência e com um princípio que no Brasil não é olhado, que é o princípio da justiça, e que ele é visto de uma forma muito estranha no nosso país, que não dá nem para explicar, né? Que a justiça é a alocação das verbas nas situações onde você beneficia o maior número de pessoas. E a pergunta é, se há uma verba a ser destinada para atender esse projeto de lei, ela sairá de onde? Porque até onde eu tenho conhecimento, nós não temos verba sobrando. A não ser que eu esteja errada e que exista uma verba sobrando e que possa ser colocada nesse projeto. Mas pelo que eu tenho conhecimento, a verba da saúde é uma verba que já está extremamente apertada. Se a gente olhar nos hospitais públicos, eles estão sem contratações de médicos há anos. Então eu não estou vendo onde é que está essa possibilidade de se utilizar essa verba. E a verba é uma só, né? Sobre o plano de parto, eu acho que uma das melhores opções é a gente trabalhar sim com o plano de parto durante o pré-natal. Apesar da lei falar da parturiente, nós podemos fazer um trabalho muito melhor com essa mulher durante o pré-natal. Só que o plano de parto, ele pode começar como uma lista de desejos da mulher, mas ele não pode acabar com uma lista de desejos. Ele tem que ser discutido. Então existe a necessidade de participação do médico na unidade básica de saúde, no consultório, onde for que essa paciente esteja fazendo pré-natal, o plano de parto tem que ser discutido, e é importante também que se veja como essa mulher vai poder ou não ser atendida nos anseios dela durante o parto que vai ser no hospital. Então, para você ter um plano de parto bom, teria que casar os desejos da mulher, daquela família, mais a atenção na unidade básica de saúde, mais a atenção que vai ser oferecida no hospital. E hoje o que nós temos é mulheres chegando só com a lista de desejos, né? Planos de parto sendo feitos com elas nas UBSs, ignorando o hospital. Eu vou dizer algo simples, né? Se o planejado é dar à luz numa banheira, e o hospital não tem uma banheira e não há uma possibilidade de levar uma banheira para o hospital, esse desejo não vai ser atendido. Se você não casar todo esse pensamento e todo este planejamento, isso não vai dar certo. Então nós vamos ter que investir muito em educação do paciente, que é um dos maiores problemas que nós temos no país. A gente faz isso muito pouco e muito mal. A professora, alguém mais da plateia para fazer uma intervenção? Sim? Bem-vindo nosso ex-presidente do SINESP aqui. Obrigado, doutor, parabéns. Bom te ver. Obrigado, igualmente. Bom, inicialmente gostaria de cumprimentar as debatedoras, a iniciativa do CIPESP de levantar uma questão de tamanho e relevância, mas como eu sou um indivíduo que os psiquiatras não deram jeito até hoje, porque eu sou um bipolar, sou médico e advogado, eu acho que faltou uma visão jurídica. E foram colocadas aqui algumas questões que são de extrema relevância. Quando se invoca o princípio bioético da justiça, ele está atrelado à autonomia. O princípio bioético, justiça, é efetivamente estendida à autonomia. E isso é uma coisa híbrida e de difícil compreensão e muito mais ainda de aplicação. Então, essa autonomia é relativa até onde vai a segurança do paciente em qualquer circunstância, seja ela de que natureza for. Eu sou neurocirurgião, há 8 anos estou fazendo
uma residência em obstetrícia, mas no leito conjugal, porque minha mulher é obstetra. Então a gente às vezes vê uma série de questões e uma série de debates, e com todo respeito à deputada Janaína Pascoal, mas esse argumento de que na justiça existe uma aberração por conta de anóxia neonatal é uma falácia. Com devido respeito à deputada Janaína Pascoal. A Denise levantou uma questão que não foi enfocada. Ou seja, isso traz, na realidade, no seu bojo, uma venda do serviço público para empresários inescrupulosos. E nós temos que enfocar isso de uma importância muito grande. Temos todas as complicações de parto, tanto cirúrgico, quanto parto via natural, ou humanizado, ou na banheira. Todos nós sabemos disso. Agora, um aspecto de querer fugir disso por conta de um legalismo inconsequente é muito sério. Depois há um outro aspecto, doutor. Eu acompanho a SOGESP há muito tempo e com muito carinho, muito afeto. O Nilson, o César e aquele rapaz lá de Campinas, que eu me esqueci o nome dele. Agora a senhora, é uma ligação assim, quase que umbilical com a SOGESP, sem nenhum trocadilho. E o que acontece na realidade? Há uma confusão muito grande por parte dos médicos de que consentimento médico informado redime responsabilidades, muito ao contrário, impõe responsabilidades no médico. Se nós resgatarmos lá a resolução do CFM e da própria legislação do parto humanizado, o que diz? O consentimento médico informado é um direito do paciente e uma obrigação do médico. Ele o fazendo, está cumprindo a obrigação de satisfazer os desejos, as necessidades, as informações e a autonomia ao paciente. Se não o fizer, está cometendo um ilícito. Não redime absolutamente nada. E dependendo das circunstâncias que isto for redigido, a gente vê em várias jurisprudências de diversos tribunais do país que dizem o seguinte: o médico, na sua linguagem ininteligível, induziu o paciente a aceitar a sua imposição. Isso não deixa de ser uma boa verdade. Não podemos fugir desta realidade nua e crua do dia a dia dos nossos tribunais. Aquele rapaz, me esqueci, Ademir, perdão, é um negócio sério, tem os tropeços cognitivos. Ele falou um aspecto muito importante: como que os conselhos de medicina encaram isso. Muito mal. Extremamente mal. Os conselhos de medicina são extremamente rigorosos em exigir uma série de comportamentos ideal do médico, como se nós tivéssemos, nas nossas condições de trabalho, toda a disponibilidade do arsenal que o mundo produziu. E é comum nos conselhos de medicina, nos diversos julgamentos que a gente participou, infelizmente eu participei mais de 400 julgamentos nos conselhos, tanto os estaduais quanto o federal, muitas posições dos senhores conselheiros, o médico deveria ter previsto isso e ter agido desta forma, portanto ele cometeu um ilícito ético e portanto ele tem que ser punido. Várias decisões de punição se fizeram pura e simplesmente na presunção. E isso é um cuidado muito grande. Acredito até que o CIMESP possa pensar na possibilidade de questionar a constitucionalidade dessa lei, uma vez ela sendo promulgada. Aí, na maioria, o projeto, doutora, tive esse cuidado, e tem uma série de aberrações, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista de nomenclatura médica e do ponto de vista da definição de autonomias, liberdades
e obediência aos demais leis. Desculpa ter estendido um pouco mais, mas a língua coçou. Obrigado. Imagina, a língua possui oportunamente. Pode até parar a peça para a gente já entrar com a ação de inconstitucionalidade, que vai ser necessário ainda. Você quer falar, doutora? Não, acho que é muito importante a gente pontuar várias coisas e algo que tem assustado a gente muito na especialidade de obstetrícia e ginecologia é o número de pessoas que têm se sentido à vontade para falar da saúde da mulher sem conhecimento nenhum, né? Isso eu acho que traz claramente para todos nós o quanto a saúde da mulher tem sido desvalorizada, porque algo que qualquer pessoa se sente à vontade para falar é porque não é importante, né? Quando a gente tem assuntos que realmente são relevantes, geralmente você tem pouca gente que se sente especialista, né? Então o problema não é o assunto estar em voga, ele estar em voga, está sendo discutido, é sensacional, mas o número de pessoas sem qualificação nenhuma e que se sente especialista e dá opiniões e que decide o que vai acontecer na saúde da mulher é algo assustador no nosso país, né? E que nós precisamos fazer um alerta para todos, para que todos realmente comecem a perceber o que tem acontecido nesse nosso universo. Eu acho que uma coisa muito importante também, que eu acho que pensando no futuro, né? Que eu acho que provavelmente, assim, quase com certeza essa lei vai passar, né? Pela sanção do Dória. E eu acho que vai ter que ser, de fato, a gente alegar que o projeto ele é muito fraco do ponto de vista da sua execução prática, né? Então, o que ela coloca no projeto como, do ponto de vista financeiro, ela fala assim, estamos no estado mais rico da federação, vamos ter dinheiro para fazê-lo. É muito engraçado que ninguém tenha, né, dentro da Assembleia Legislativa, questionado isso do ponto de vista prático, que de fato a gente, ok, acho que concordo, mas não faz sentido, não tem como isso ser feito, não tem da onde vai sair esse dinheiro. E isso é o que eu acho que abre margem para a gente de fato pensar que vai haver uma parceria escusa público-privada que vai sucatear ainda mais o SUS e nos levar aí a esse fim que parece próximo, né? Então, eu acho que agora o que a gente precisa debater é como que a gente vai minimizar os danos desse projeto e que se há alguma coisa do ponto de vista legal que possa ser feita para barrar isso, pelo menos pensando na nossa prática diária, né? Certo? Mais alguma intervenção da plateia? Não? Então, acho que a gente pode partir para as considerações finais e fazer o encerramento do debate. Acho que um ponto principal é que eu acho que até é um pouco de característica de quem trabalha com obstetrícia, né? Nós estamos acostumados a passar noites em claro, e quem gosta de obstetrícia é um forte, é alguém que resiste. Então, acho que um ponto importante é que ninguém desanime, né, com os avanços que aconteceram, que todo mundo tenha em mente que o maior poder que se tem em qualquer situação é a educação, né? A educação que tem ficado tão carente no nosso país, mas nós podemos sim fazer um sistema de educação e falar melhor com as mulheres e com certeza nós seremos ouvidos se nós melhorarmos a nossa forma de comunicação. E paralelamente a isso, criar realmente uma rede de proteção para o médico, para que mais uma vez ele não seja culpado por uma decisão da qual ele não teve nem a oportunidade de participar.
porque em todos os momentos que nós levantamos as questões das consequências da lei, nós não fomos ouvidos. Então é importante que fique bem claro, né, que a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, que tem mais de 5.000 associados que trabalham pela saúde da mulher, teve uma limitação muito grande na possibilidade de contribuir cientificamente para algo que está sim sendo imposto e que pode levar a complicações muito sérias na saúde da mulher. No mais, é continuar trabalhando para que não só os nossos associados possam exercer a sua especialidade de uma forma adequada, mas que a gente continue protegendo e cuidando da saúde da mulher, para que a gente avance nessa questão social que é tão importante, especialmente voltada para atenção à gestação e redução de morte materna, que tem que ser uma prioridade para o Estado de São Paulo. Eu fico muito feliz e muito honrada de participar dessa mesa e de ouvir essas palavras da doutora Rossana, que foi uma das minhas mentoras aí na minha formação, e ouvir isso dela agora como presidente da SOGESP. Eu me sinto muito representada pela fala dela, mas ainda porque de fato eu acho que essa guerra entre boa assistência e interesses corporativos e políticos é uma coisa que faz parte da nossa prática médica desde sempre, né? A gente entra na faculdade com um ideário e a gente sai da faculdade com um pensamento mais ou menos, vem a residência e a gente começa a cair na vida e de fato a gente encontra muitas barreiras para manter o nosso ideal assim aceso, né? Eu acho que de fato o que esse projeto trouxe para a luz, assim, eu acho que foi essa discussão que a gente tem uma assistência obstétrica ainda muito falha, mas a gente tem que caminhar juntos em direção à melhor prática. O cenário é um pouco tenso, mas eu sinto que ter as entidades, ter os colegas trabalhando em prol disso, assim, já é uma boa coisa, né? Então eu advogo muito da gente expandir esse debate para multidisciplinariedade, incorporar outras pessoas na prática, né, no debate. Então a gente teve na reunião técnica doulas, enfermeiras, pessoas que trabalham com gestão de saúde, falando, né, das suas impressões e dando opiniões científicas muito importantes. E eu acho que essa é a grande lição e é o nosso ponto de partida daqui para frente para esses tempos que vão vir aí, depois dessa aprovação. Então, agradecer a presença de todos, especialmente da doutora Rossana, da Larissa. É um prazer estar com vocês aqui, nessa mesa, dando essa transmissão. Agradecer também a quem assistiu a gente. O Sindicato de Médicos de São Paulo, desde o início, acolheu a reivindicação dos colegas médicos que pautaram esse debate nas nossas executivas, nossas reuniões plenas, né? Agradecer a Larissa por também ter nos representado como sócia do CIMESP nesses espaços em relação ao projeto de lei. Acreditamos que o jogo democrático não foi completamente cumprido na sua forma como foi pactuada durante os meses que antecederam ontem a aprovação final do projeto. Mas acho que isso é uma lição para que a gente, inclusive, continue, né, persista nessa discussão, continue valorizando o papel das entidades médicas que são comprometidas, que são sérias, que são responsáveis, comprometidas principalmente com o ponto de vista do paciente, não só do trabalhador médico, do profissional, do especialista, mas que tem essa clareza, né, de que os princípios de exercício da medicina, os princípios de exercício ético da medicina se assentam não só na melhor evidência disponível, não só nas preferências do paciente, mas também numa prática que se norteie pela ética, pela justiça, pela autonomia, pela não maleficência, pela beneficência, que se coloque realmente do lado das pessoas menos favorecidas, não de uma forma oportunista, né, mas entendendo esse componente da desigualdade social, do racismo, de todo o processo que a gente sabe que existe na sociedade brasileira de segregação, de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, de uma forma que faça propostas realmente que possam mudar a vida das pessoas para melhor, né? Não só de forma populista, eleitoreira ou de uma ideologia pretensamente que favoreça as pessoas como a gente tem assistido.
né? Então, colocar aqui os sindicatos médicos à disposição, né, daqueles médicos que queiram continuar fazendo essa luta, das entidades, somos aliados, somos parceiros e continuaremos aí, a despeito da aprovação da lei, quem sabe pelo caminho que o Cid indicou, né, de propor uma ação de constitucionalidade, fazendo essa denúncia, fazendo essa colocação, chamando a sociedade civil e os outros colegas de outras profissões da saúde para fazer também essa luta. Muito obrigada a todos. Eu vou gravar com vocês.